Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar novamente sobre honestidade. Vale a pena ser honesto? Eu fiz um vídeo recentemente abordando algumas questões sobre honestidade e desonestidade. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi que há outros aspectos também que podem ser abordados nessa questão da honestidade e da desonestidade. E por que ser honesto? Será que vale a pena ser honesto nesse mundo? Do jeito que as coisas estão hoje, enfim, eu sei que muitas situações, principalmente a impunidade, faz as pessoas pensar que a desonestidade vale a pena. Mas essas pessoas estão pensando apenas de forma superficial, de forma egoísta, claro, mas de uma forma muito simplista, como se o fato dela não ser presa ou não ser punida pelo ato desonesto quer dizer que o ato desonesto valeu a pena. Muita gente tem essa concepção. Se ela não foi flagrada no ato de desonestidade, quer dizer que a desonestidade foi vantajosa, a desonestidade deu certo, entre aspas, As pessoas, muita gente pensa assim. Mas isso é uma concepção errada, é uma concepção que leva a pessoa a continuar sendo desonesta e leva a pessoa a ser amestrada, não ser uma pessoa honesta. Ela não vai ser uma pessoa honesta de fato, mas é uma pessoa amestrada. Isto é, o que quer dizer uma pessoa amestrada nesse caso? É uma pessoa que ela vai ser honesta quando tem gente olhando, quando há uma possibilidade dela ser descoberta, e ela vai ser desonesta quando não tem ninguém olhando e quando não há possibilidade dela ser flagrada, dela ser descoberta. Então essa pessoa ela não é uma pessoa honesta de fato. Aí então a gente entra numa questão moral, uma questão moral da pessoa ter em mente, ter em sua consciência de que a desonestidade não vale a pena. A desonestidade, por uma série de fatores, ela não deve ser praticada. E outros também, dentro também de uma questão moral, ela acaba achando que a desonestidade ela pode ser praticada em alguns casos. E isso dentro da concepção dela, da visão de mundo dela. Mas, no primeiro vídeo, eu até falei algumas desvantagens da desonestidade. Eu falei das desvantagens sociais. Uma sociedade onde todo mundo desconfia de todo mundo é uma sociedade que é uma sociedade pesada, é uma sociedade difícil de você se relacionar, é uma sociedade onde as pessoas têm que despender grandes recursos ali para se proteger das outras pessoas. Ela tem que fazer negócios com uma série de comprovações, confirmações documentais, reconhecer filme em cartório, assina aqui, assina ali, reconhece aqui, e garantia disso e garantia daquilo. Tudo porque o que impera é a desonestidade. Então as pessoas acabam gastando muito mais tempo, muito mais recursos, por causa da desonestidade, desse clima de desconfiança geral. Isso são aspectos sociais. E tem também a questão individual, a questão mais individual na questão da honestidade. Por que a honestidade vale a pena? Isso na minha concepção. A honestidade vale a pena na minha concepção. Todo pensamento humano, toda ação mental que o ser humano tem, gera um impulso elétrico, gera impulsos elétricos, gera energia. Então, conforme pensamentos ruins, desejos ruins que você tem, essas articulações, enganações, você pensar em praticar atos desonestos, isso gera uma energia ruim. Gera uma energia ruim. E não se trata de nada místico, eu não estou falando de nada místico, nada religioso ou pseudo-religioso. Eu estou falando de ciência. Isso é
cientificamente constatável. Então, essa questão da energia que é gerada com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas intenções, essa energia ela pode ser sentida em outras pessoas. Então, a pessoa que faz coisas erradas, ela pratica desonestidades, por exemplo, fora de casa. Ela trai ali o parceiro ou a parceira, pratica furtos, rouba ali no ambiente de trabalho, enfim, ela faz uma série de coisas erradas ali. Depois vem para casa, ali na frente da família, pousa de honesto, pousa de pessoa correta. Isso quando pousa de pessoa correta, né? Porque às vezes no ambiente familiar ele conta ali tudo que faz de errado e a família muitas vezes aprova. Muitas vezes não aprova, né? Enfim, há todo tipo de situação. Mas essa pessoa que comete coisas fora de casa e pensa que a casa dele está imune, não, ele traz essa energia negativa para dentro de casa. Ele traz esses impulsos eletromagnéticos negativos para dentro da casa dele. Ele traz ali para a família dele também. Então muitas vezes ele não sabe o que acontece ali, porque que muitas vezes acontecem coisas ruins dentro da casa dele. É justamente por causa dessas energias negativas provenientes dos maus atos dele fora de casa, né? Não estou falando nada de castigo, não estou falando de punição de vida, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ação e reação, né? Ação e consequência. A pessoa que traz energia negativa para dentro da casa dela, de coisas erradas, de atos desonestos que ela faz fora de casa, ela pode afetar as outras pessoas dentro de casa, sim, né? De diferentes formas, né? De diferentes formas. Muitas vezes a pessoa cria repulsa de você, ou não quer ficar perto de você, ou a pessoa cria medo de você, ou sente alguma coisa estranha perto de você, e você não sabe por quê. Mas é por causa disso. Não é porque os olhos não viu que as pessoas não vão sentir. Isso é um aspecto, né, que eu estou falando, né? Mas tem uma série de outros aspectos que a gente precisa levar em consideração. A honestidade ela precisa ser praticada porque ela é boa, porque faz bem para o ser humano, faz bem para você e faz bem para os outros que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, né? Faz bem para a sociedade porque cria um clima de confiança, de comunidade entre as pessoas. Cria um clima de tranquilidade. Você em vez de estar preocupado ali com a segurança da tua casa, a segurança do teu casaco ali numa cadeira, no ambiente, a segurança do teu celular, da tua bolsa, da tua mochila, você pode estar pensando em outras coisas. Você pode estar gastando a sua energia com outras coisas, com coisas úteis, com coisas benéficas para você. E não ficar concentrado ali a sua energia olhando o teu celular, olhando a tua bolsa, desconfiado de fulano, desconfiado de ciclano ali, preocupado com outras pessoas. Por quê? Porque o que impera é o clima de desonestidade. Então assim, quanto mais pessoas praticarem honestidade, vai ser melhor para todos. E a questão moral que eu estava falando, essa questão moral ela é muito profunda, ela precisa ser muito debatida, né? Porque cada um tem uma formação moral, né? Muitas vezes a formação moral de alguns é pautada na religião, outras é pautadas em aspectos filosóficos mesmo, enfim, mas cada um tem seu arcabouço de conteúdos morais, né? Independente de qual seja, essa moral que embasa a honestidade da pessoa, ela deve ser pautada na honestidade pura e simples. Não é a honestidade porque com medo de ir para o inferno, a honestidade porque isso agrada ao seu Deus, então Deus vai me conceder graças, vai me conceder vantagens, por isso que eu sou honesto. Quer dizer, a pessoa aí não está sendo honesta, ela está barganhando a honestidade dela, ela está fazendo uma troca, né, de forma direta pela honestidade dela.
E não é por aí. A honestidade ela precisa ser praticada gratuitamente. Por quê? Porque é boa, a honestidade é boa para si próprio e para os outros que estão ao seu redor, como eu acabei de dizer. Então, assim, independente do que embase os seus princípios morais, ele tem que ser gratuito. Ele não tem que ser feito esperando uma vantagem pessoal, né? A única coisa que você deve esperar com a honestidade é um bem-estar geral, é um bem-estar proveniente da energia positiva que aquilo gera, que aquilo cria, que a honestidade se cria, né? Que a prática da honestidade cria. Então a gente não pode ser amestrado ou barganhar o nosso comportamento, como muitos fazem. Por exemplo, o pensamento que está bem comum ultimamente. As pessoas acharem que a criminalidade vai diminuir com penas mais duras. Por que as pessoas pensam assim? Porque as pessoas acham que as pessoas vão deixar de cometer crimes com medo daquela punição, daquela lei dura. Então, em vez de ficar 10 anos presa, a pessoa vai ficar 50 anos presa. Em vez de ficar... a pessoa mata outra ali, ela vai ter a prisão perpétua, né? Eu sou a favor de leis mais duras, sim, aqui no Brasil. Não tenha dúvidas que as leis nossas são frouxas, são verdadeiros estimulantes para a prática criminosa e precisa, sim, ter leis mais duras. Assim, até uma questão de respeito pela sociedade e pelas vítimas de criminosos. Uma pessoa ali que tem a família, que tem algum ente querido assassinado, por exemplo, você vê que o sujeito fica alguns anos preso e depois está na rua de novo. Quando mata de novo, vai preso e logo está na rua de novo. Enfim, às vezes a pessoa mata dezenas de pessoas e logo está na rua de novo. Quer dizer, isso é um completo desrespeito com aquelas pessoas que morreram. Bom, mas não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de outra coisa, eu começo a me enveredar pelo outro assunto aí. Mas outra hora eu falo sobre essa questão também das leis, né? Então, essas pessoas que pensam que as leis vão diminuir a criminalidade, elas têm essa concepção de que a pessoa não vai praticar algo errado com medo da punição. Essas pessoas que deixam de praticar crimes com medo de punição são pessoas perigosas, porque se houver possibilidade elas vão cometer crimes, né? O que a gente precisa fazer, além dessas leis duras, que precisam, não leis só duras, né? Leis justas, né? Vamos falar leis justas, né? Além dessas leis justas, é preciso que essa pessoa tenha uma boa formação moral, essa pessoa tenha valores, princípios internalizados, para que ela seja uma pessoa honesta, para que ela não queira prejudicar ninguém, para que ela viva na retidão. E esses valores se formam com uma sociedade honesta, uma sociedade que cultiva esses valores. E, infelizmente, a nossa sociedade brasileira não está cultivando esses valores. Eu não digo todos, eu não estou falando de forma generalizada, mas eu estou falando de uma forma mais geral. Até mesmo na televisão, programas infantis, novelas, programas de entretenimento, a corrupção, né, a desonestidade da outra pessoa, ela é mostrada ali muitas vezes como piadas, é mostrada ali como algo corriqueiro. Então isso ajuda a criar essa cultura de desonestidade no país. E que as crianças já vão crescendo dentro dessa cultura de desonestidade. Então a gente precisa criar uma cultura de respeito ao outro, uma cultura de honestidade, para que essas pessoas não cometam crimes ou não prejudiquem as outras, não com medo das leis, mas porque elas sabem que aquilo vai ter uma repercussão negativa em toda a sociedade que ela também está inserida. Então vai muito mais além. Então essa questão de você punir as pessoas
porque elas cometeram algo errado, vai muito mais além, não basta punir. E não é por aí, não é só por aí. Né? A punição, de uma certa forma, a prisão, né? A reparação daquilo que a pessoa tenha feito de errado, como por exemplo pagar os danos que ela tenha provocado na outra pessoa, e pagar até mesmo o gasto que o Estado tem com ela por causa do ato criminoso dela, através de trabalho, através enfim, de alguma forma ela tem que ressarcir a sociedade do ato que ela fez. Além disso, é preciso criar essa cultura essa cultura de respeito pelo outro, essa cultura de honestidade. Por que tem tanto crime no Brasil? Né? Nem vou falar os crimes passionais, não vou falar os crimes roubos, furtos, latrocínio, né? Crimes contra o patrimônio, né? Que chamam, crimes contra o patrimônio. Por que tem tanto crime no Brasil? Um dos aspectos é justamente esse, é porque não se tem uma cultura de respeito pelo outro. Tem-se uma cultura de levar vantagem sobre o outro. Percebem por quê? Que não é um conjunto de leis duras que vai impedir as pessoas de cometerem crime? Vocês conseguem perceber? Não é assim, as pessoas não vão deixar de cometer crime por causa da lei, porque se tiver oportunidade, se ela tiver, ou se ela acreditar que ela não vai ser descoberta, ela vai praticar. Ela vai ser desonesta, ela vai praticar o crime, ela vai lesar outra pessoa. Se ela simplesmente acreditar que não vai ser descoberta. Então, sim, as pessoas não devem praticar crimes por outros motivos, por causa de seus valores. Então a gente precisa cultivar bons valores na sociedade. Então, assim, a gente está num caminho aí que não é o mais adequado. A gente vê pessoas, grandes formadores de opinião, sobretudo na TV, nesses programas que só passam crimes aí, eles falando isso. O país precisa de leis mais duras, precisamos punir esses caras aí. Esses caras fazem isso porque não tem lei nesse país. E não sei o que, eles ficam martelando isso na cabeça das pessoas. Mas eles não falam que esse país tem uma educação precária, esse país não tem transmissão de valores adequadas. Não fala que os pais sem valores não transmitem valores a seus filhos e, consequentemente, esses filhos não terão valores e não transmitirão valores aos seus filhos também. Eles não falam isso. Eles não falam que a gente precisa de uma cultura de respeito, uma cultura de honestidade, que para isso as pessoas precisam ter acesso a uma informação de qualidade que a gente não tem na TV aberta, a gente não tem em jornal, meios de informação de qualidade, que para isso as pessoas precisam ter acesso à literatura de qualidade, precisa ter escolas de qualidade. Livro no Brasil é caro, livro no Brasil ainda é muito caro. Então assim, há uma série de coisas que poderia se fazer para levar para as pessoas meios preventivos contra crimes ou contra infrações ou contra a desonestidade como um todo. Então, assim, é um tema aí que é um tema bastante extenso, essa questão da honestidade, mas eu ainda acredito que a honestidade vale a pena, por todos esses motivos que eu falei para vocês. Mas cabe você aí ter sua opinião. Se você tem uma opinião diferente ou tem sugestão de outros aspectos que possam ser abordados aqui em vídeo, deixe aí nos seus comentários, deixe nos comentários do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos aí, das suas redes sociais, dos seus meios de comunicação. Compartilhe nos seus grupos e discuta com seus familiares, com seus amigos, principalmente com as crianças, sobre o conceito que ela tem de honestidade e por que ela tem que ser honesta. Você percebe que quando você pergunta para uma criança, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque senão minha mãe me bate, meu pai me bate.
Essa criança, ela está ainda num estágio de que ela não faz a coisa errada com medo da autoridade paterna, ou com a autoridade dos adultos que estão ali. Né? Ah, meu pai vai me bater, meu pai vai brigar comigo, meu pai não vai me colocar de castigo. Né? O pai ou a mãe, né? ou o adulto que cuida dela. Né? E parece que muitos adultos estão crescendo com esse conceito, eles não passam desse estágio. Eles crescem com esse conceito e mais para frente eles pensam assim, ao invés do pai e da mãe ou do adulto que o criou, vai ser a polícia, vai ser as outras pessoas. Por que eu não vou roubar? Por que eu não vou roubar naquela loja? Ah, porque eu posso ser preso, o dono da loja pode me ver, o policial pode me ver e me prender, posso ser preso em flagrante, eu posso ser pego aqui, outras pessoas me linchar no meio da rua, me bater no meio da rua aí. Quer dizer, ele está pensando igual essa criancinha, que não faz uma coisa errada com medo da autoridade dos pais. Só que essa criança, em condições normais, ela no primeiro momento ela pensa a si mesma. Ela não faz a coisa errada com medo da autoridade paterna, a autoridade dos pais. Depois ela vai adquirindo valores que vão embasando a honestidade dela, que vão embasando os comportamentos dela. Então ela começa mais adiante, né, dentro de um desenvolvimento adequado, a criança ela vai afirmar que não faz aquilo porque aquilo é errado, porque lesar a pessoa não é correto, subtrair um objeto não é correto, porque aquele objeto pertence a outra pessoa. Né? Porque ela também pode ser vítima de outras pessoas que pensem como ela e ter objetos seus subtraídos também. Enfim, ela vai adquirindo conceitos morais, valores que vão deixando essa fase para trás, essa fase de que não se pode cometer nada errado com medo de ser descoberto, como faz as crianças. E o que se vê hoje que são adultos fazendo isso, infelizmente. São adultos se comportando como crianças, né, que deixam de praticar coisas erradas simplesmente com medo da autoridade ou medo das outras pessoas, né, das consequências que podem ter. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. É importante se inscrever no canal para que você tenha ali acesso a outros vídeos também. É importante que você curta para que outros vídeos apareçam aí como recomendado pelo YouTube. E para que o canal cresça, para que o canal continue fazendo esse tipo de conteúdo aí, levando sementinhas de coisas boas aí para as pessoas. Um abraço a todos, até breve.